Gente, então, apresentando um pouco aqui da confraria, como eu tô vendo que tem algumas carinhas novas, então é sempre legal da gente apresentar o que é a confraria, o que é esse nosso encontro aqui, até para vocês entenderem um pouco o propósito desse nosso bate-papo. Então, falando aqui da nossa comunidade, Confraria dos Insights, né? Primeiramente, a gente sempre agradece todo mundo que participa dos nossos bate-papos, seja quando é os bate-papos que a gente tem dentro da comunidade, quanto esses que a gente faz aberto, porque é o que eu sempre falo, que a gente tem de mais importante, mais valioso, é o nosso tempo. Então, como a Ana estava falando, ela está no trabalho dela, mas ela dedicou esse tempo dela, então já adianto aqui o nosso agradecimento. Então, é sobre isso, é sobre o quanto que a gente reserva um tempo dessa nossa agenda de profissionais que é sempre tão corrida, tão ali lotada de agendas de trabalho, etc., e reservar esse tempo, tanto do lado de quem escuta, quem está aí para aprender, quanto de quem está do lado para compartilhar. Ele é muito valioso e ele é muito apreciado aqui na nossa confraria, tá bom? Então, gente, falando um pouco mais sobre a gente, o que é a confraria, né? A confraria, ela se formou, essa comunidade, esse lugar de confra mesmo, de troca, onde a gente quer usar o máximo desse espaço para sermos nós mesmos, né? Nós somos profissionais que tá em diferente região, em diferentes níveis, em diferentes espaços. Enfim, o nosso principal objetivo é compartilhar nossas experiências e que a gente consiga crescer de forma conjunta, né? A gente é muito adepto aqui dessa colaboração, a gente entende que se um cresce, o outro cresce também, então a gente valoriza bastante também esse lugar de crescimento. E a confraria, ela foi se tornando a partir disso, né? Ela veio ali de um espaço de umas aulas que eu dava em 2023, e aí a galera foi começando a se mostrar sedenta dessas trocas nesse espaço do Meet. A gente percebeu que só pelo WhatsApp ali às vezes não era o suficiente, e aí todo mundo acabou se conhecendo, e hoje tem uma galera muito boa ali com a gente. Quem é da confraria, dá um react aí só para vocês se apresentarem também. Então, aqui já adiantei um pouco, né? A gente acabou se tornando mais que uma comunidade, mais que um grupo de WhatsApp ali, mais que alunos, né, de social listening, enfim, mas a gente se tornou uma rede de network, uma rede de profissionais que estão ali por esse objetivo de colaboração, de onde um cresce, o outro cresce também. Então, rola bastante de indicações entre os profissionais, troca entre os profissionais em si, então ela vai além do que somente o espaço ali de grupo, né, de troca entre números em si, ela se estende ali. E aqui são alguns cases que a gente tem dentro da comunidade, alguns profissionais que já deram feedbacks positivos. A gente tem um case muito legal na comunidade, que é o case do Lucas Aleia. Amigo, se quiser falar, eu nunca te chamo porque você faz faculdade, né? Mas eu não sei como que você tem de tempo. Mas se você quiser contar bem brevemente a tua experiência aqui, tá podendo falar, Lucas? Com certeza, eu não vou conseguir ligar a câmera agora, mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, dá para te ouvir. Gente, eu conheci a Poli ano passado, e de verdade, assim, não tô puxando saco, mas a minha entrada na comunidade, assim, foi demais, assim, sério, não só pela Poli, assim, que eu dou uns gritos, né, Poli, socorro, me ajuda, eu preciso de uma ajuda aqui no privado, mas todo mundo na comunidade se ajuda muito, e eu acho que é isso que fortalece, né, porque todo mundo tem algo a ensinar e tem algo a aprender. Então, a gente está em conexão com pessoas que são do nosso mundo, que a gente sabe que é difícil de achar. Pessoas boas, assim, que a gente consegue contar. É muito bom. E, além disso, é muito bom por conta das indicações também. Então, através da comunidade, eu consegui trabalhos, freelas. Então, foi muito bom por conta de tudo isso. Além, claro, do suporte, né? De você precisar, você não faz ideia como faz uma coisa. Já teve vezes de, tipo, 10 horas da noite, Polly, pelo amor de Deus, como é que eu monto tal coisa? E a gente conseguiu fazer. É isso, gente. Falei demais, né? Não, amigo, perfeito. É isso mesmo. Mas o Lucas falou muito de mim, mas essa troca ela rola também entre os próprios membros ali, sabe? Então a gente tenta ao máximo esse crescimento ele seja em conjunto, e é bem o que ele falou, assim. A gente procura trazer o máximo de profissionais para perto, porque às vezes eu entendo hoje em dia que não é nem questão que as pessoas não queiram, mas é o tempo realmente do trabalho que ele puxa muitas vezes a gente, e a gente não consegue dar essa atenção. Mas muito obrigada.
já vou correr um pouco aqui para a gente apresentar a Ana, mas assim, só finalizando aqui, concluindo essa fala da comunidade, a gente já teve alguns encontros muito legais na comunidade, entre eles a Nath, que trabalha no Inter, o Gustavo, que é gerente de socialista na JCom e trabalha, né, com a marca queridinha do mercado, que é o Duolingo, o Burger King. A gente já teve também um encontro com o Vini, que trabalha no Carrefour, compartilhou muito o case dele com gerenciamento de crise no Carrefour. Foi muito legal a troca também, foi muito rica mesmo, o papo que o Vini teve com a gente, com o Caê também, que já é uma pessoa que já está há bastante tempo ali no mercado. Também trouxe bastante a experiência dele, agregando ali para a galera. Porque, assim, né, como eu falei, a gente está em diferentes níveis. Tem desde gente que está procurando se inserir um pouco mais com pessoas que já estão, né, há bastante tempo ali no mercado, que já é referência. Então, gente, hoje, para quem quiser entrar na comunidade, saber um pouco mais, a gente está com uma oferta trimestral da comunidade. A Cami vai compartilhar o link tanto aqui no chat quanto lá no grupo depois, para quem quiser saber um pouco mais, como que faz para entrar, participar também ali dessa nossa rede de Mais Que Amigo Friends, como o Calazans falou ali no chat. Por hoje é isso em relação à comunidade. Agora vamos para a nossa convidada, né? Já falamos bastante aqui da gente, mas agora a gente quer conhecer um pouco de Ana Talavera, que hoje a gente veio para falar dela, para conhecer ela. Então, Ana, começa falando para a gente aí quem é você, o que está e o que não está no LinkedIn. Conta, vai inserindo a gente aí do teu universo, que a gente tem umas perguntas separadas aqui. E, gente, só para falar mais uma coisa para vocês, esse nosso papo aqui, ele é muito aberto. Então, assim, se em algum momento alguém quiser levantar a mão e já perguntar, que a gente separou umas perguntas, mas se alguém tiver uma curiosidade, quiser levantar a mão, perguntar para a Ana, ou não puder falar, estiver no trânsito, enfim, quiser mandar aqui no chat, pode mandar, que a gente vai separar as perguntas e vai mandar para ela, tá bom? Ana, é com você. E aí, Polly, oi, time. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu falei para a Polly antes da gente gravar. Estou aqui no trampo também, final do dia. Eu falei, ixi, não vou conseguir chegar em casa a tempo, mas obrigada por esse espaço. É sempre um prazer. E a gente conversou muito no paralelo, né, Polly? Assim, quão importante é a gente abrir espaço para essa conversa, para tirar dúvida, para falar da gente, para falar dos nossos cases e também para falar dos fracassos, dos erros também, porque corre, gente, tem muita coisa que corre na nossa vida, assim, mas também falar dos sucessos, porque eu acho que esses aprendizados, eles acontecem também muito do que eu acredito que você, Polly, está fazendo nessa comunidade, assim, de fazer pelo coletivo, pela comunidade em si, por outros profissionais de outras áreas, sair do eixo Rio-São Paulo, então, muito incrível, assim, parabéns, eu acho que tem um caminho muito incrível de próximos profissionais que a gente vai ver aí no mercado e tantos outros que já estão consolidados. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, bora lá, eu estou super à vontade para conversar, para debater, tem muitas perguntas que eu amei, assim, que vocês dividiram comigo do roteiro, então, se eu não passar por alguma e, enfim, coisas que não estão no roteiro, fiquem à vontade para me perguntar. Quem é Ana na fila do pão, né? Quem está acompanhando os meus últimos stories, eu sou uma bailarina enrustida, então, além de comunicóloga de formação, eu brinco que eu sou uma libriana bem raiz, porque eu sou filha de uma professora de matemática e um pai psicólogo, e essa visão nada dual da vida entre os exatas e humanas sempre esteve muito presente comigo. E eu fui bolsista a minha vida inteira, e minha avó também maravilhosa, professora, minha mãe professora, então a educação, essa troca, essa partilha sempre esteve também presente na minha vida. E meu pai, homem querido, assim, que primeiro herói da minha vida, de fato, ele sempre muito sensível, muito amoroso, muito presente, então eu sou muito privilegiada por ter meus pais presentes até hoje, assim, e eles me deram, assim, de tudo, então eu não tenho do que reclamar, e muito do que eu sinto no meu coração, inclusive pela minha trajetória, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, se deu com certeza porque eles abriram muito espaço para mim, tanto
na vida emocional, pessoal, mas sempre me abriram muito para eu ir para o mundo, assim. Essa é uma característica que eu diria bastante, assim, eu sou uma pessoa aventureira, eu gosto de entender as coisas, eu gosto dessa profundidade, minha lua em escorpião diz muito isso, inclusive, não é só a Libra que eu tenho ascendente em touro também, então um pouquinho de café superfaturado. Nossa, amiga, pelo amor de Deus, você dá todo o seu mapa aqui a gente não é gêmea, tá, gente? Mas eu tenho também ascendente em touro. Sim. Tenho, sou libriana também. Então é isso, sou libriana com ascendente em touro, lua em escorpião, mas tudo isso para dizer que a arte, a expressão artística, linguagem humana, as expressões como um todo das humanidades sempre foi uma paixão minha. Então, por um tempo também, aliás, vou contar minha história, então vamos lá. Então, sou filha de pais vivos, que bom. Tenho uma irmã, tenho 2 sobrinhas também. Nasci e cresci aqui em São Paulo. Eu tive muitas dúvidas se eu deveria seguir uma carreira de artes cênicas, de expressões artísticas como um todo, ou para a área da comunicação. Meu tio era publicitário na época, enfim, infelizmente ele faleceu, inclusive no ano que eu fiz o meu TCC, foi um período bem conturbado, e eu comecei a fazer publicidade e propaganda, então eu entrei na Uninove como bolsista também, como eu comentei, eu tive bolsa minha vida toda, e uma das coisas que minha mãe incentivou bastante foi fazer línguas. Então, ela pagou inglês para mim por muito tempo, que inclusive foi parte da minha trajetória, eu vou chegar até aqui, né, de como é que eu também tive contato com marcas e presenças ali internacionais. E quando eu decidi fazer faculdade, fiz comunicação, e eu comecei a minha trajetória em agências de publicidade. Então, eu comecei, por incrível que pareça, não na área de dados, eu comecei ali em 2008, trabalhando com a parte de atendimento com projetos, então gerenciamento de projetos, o que me deu uma baita bagagem holística e estratégica. Então isso me ajudou bastante para entender os não ditos, para entender movimentação dentro de empresa, movimentação corporativa. Então esse início de trabalho foi bem importante. E aí teve um momento que eu dei uma surtada nessa área. Eu falei, ai não quero mais publicidade. E aí eu tive aí um período de um ano e meio, que eu fiz direção de arte cinematográfica, eu trabalhei com figurino também na Multishow, dei de louca, assim. Aí trabalhei com lançamento de filme também. Quando eu era vivo, aquele filme do Antônio Fagundes e a Sandy, nunca vou esquecer, meu nome está nos créditos até hoje, e até hoje eu não acredito nisso. Mas enfim, foi um período ali que eu trabalhei com essa parte de set de filmagem, essa parte audiovisual. Fiz também projetos, e aí eu tô falando aí quando eu tinha uns 22, 23 anos, que ainda dava para fazer esse tipo de jogar tudo para cima. Eu falei, não, agora eu quero experimentar outras coisas. Então, nesse período aí, dava para eu fazer essas coisas. Também fiz uma parte ali do meu trabalho com educação humanitária, terceiro setor, que é um outro universo, assim. Então, depois que eu voltei, bem nesse período, eu voltei para planejamento, aí eu já fiz uma transição de área, não fiz tanto planejamento, não fiz tanto atendimento e gerenciamento de projetos no início da minha carreira, depois eu fui para planejamento de marca, ainda em agências, e aí eu comecei a sentir alguma coisinha no meu coração, falando, cara, mas quero entender mais, quero me aprofundar mais em consumidor, entender os porquês, entender por que as pessoas fazem, pensam e estão fazendo determinadas coisas. Foi aí que eu comecei a fazer uma transição para a área de dados, e aí foi quando eu migrei para BI, comecei a ser dupla de mídia. Então, o início da minha carreira em BI em análise foi bem pautado ali com performance, com full funnel, com olhar de consideração de marca. E aí, cá estamos, na última década, bem dedicada à parte de dados, à parte de análise e com um foco maior em social. Então, de lá para cá, eu estou falando aí de pouco mais de 10 anos, estou com 34, espero que não pareça. As minhas unhas, muito nail art, assim, gente, eu fiz exatamente para falar com vocês. Gente, isso aqui é adesivo. Eu fiquei chocada. Eu sou, tipo, muito cadelinha de nail art, assim. Mas tudo bem. A gente tem que acompanhar a moça bilíngue aqui, né? Porque ela tá a própria TikToker ali nos nail art, TikTok. Né? Muito TikToker. Muito feliz, assim, de saber a tua trajetória, né? Acredito que realmente ali a área de tudo que você vivenciou desde o começo, eu vejo que a área de BI é uma área muito estratégica, né? Então, quando você fala que você fez gerenciamento de projetos, você conta também um pouco da sua experiência com a parte de
de cinema, ali com uma parte mais de direção de arte, enfim, eu vejo que tudo isso agrega bastante. Uma coisa que a gente fala bastante aqui na comunidade, Ana, é a importância do repertório, sabe? Uma das coisas que deixou a gente muito curioso, assim, de te chamar, é justamente dessa tua bagagem que vai além do BI, sabe? Porque muitas das vezes a gente percebe que tem muitos profissionais bons, mas que eles acabam não se sentindo muito seguros, não se sentindo muito confiantes, principalmente porque o que eu percebo muito no mercado é uma crença. A área de dados, ela dá muito medo, porque eu até ouvi, não sei se a Duda está aí, mas a Duda está na faculdade, ela faz parte da comunidade agora, e ela compartilhou uma coisa muito legal comigo, que foi, na verdade, ela compartilhou nos stories dela e eu brinquei com ela. Ela está numa aula, uma disciplina hoje na faculdade de publicidade tem uma disciplina de métricas, que na nossa época, acredito, quando você estudou e na minha não tinha. E aí, o máximo que a gente teve ali foi mídia, pesquisa, né, estatística, enfim. Mas nessa aula de métricas dela, ela compartilhou que ela estava super com medo porque ela estava com medo de ter matemática. E aí eu percebo que hoje, quem está na publicidade acaba tendo muito medo dos números. Quando olha para os números, eu penso assim, nossa, eu não entendo nada, não sei nada. Mas quis trazer mais um pouco esse contexto, tanto de quem está dentro da comunidade, um pouco do que a gente vê aqui, mas também para agregar na tua história, porque tu tem uma formação que eu vejo assim, muito diferente do que a galera vai, né? Queria que tu contasse um pouco mais da tua especialização em neurociência, em sociologia, o que é essa bagagem um pouco mais ali de comportamental, de entender pessoas, mais do que números, agregou assim nessa tua carreira, sabe, na tua trajetória. Não, maravilhoso. Isso é muito comum das pessoas terem medo, e aí eu preciso trazer uma parte da minha trajetória, que quando eu fiz essa transição dedicada para dados, para BI, assim, foi muito desafiador. E eu descobri, de fato, um lugar de muita insegurança, assim, porque, como eu contei para vocês, pela minha trajetória ter sido muito pautada em faculdade, eu fiz Uninove, o que é considerado, muitas vezes, para o mercado, uma faculdade de terceira linha, que não vale nada. Então, por muito tempo, eu demorei para entender que eu não precisava me provar. Só que no mercado de trabalho é diferente isso, sabe? Especialmente para nós mulheres que estão aqui me ouvindo, vocês sabem muito bem. Por mais que eu tenha aqui meus privilégios de ser uma mulher branca, ainda assim, dentro dessa área mais técnica, dentro dessa área de dados, que você precisa falar o óbvio, e por ser número, então tinha muito esse lugar dentro de mim do tipo, pera, mas será que eu vou dar conta? Eu tive meu primeiro chefe nesse sentido que me acolheu muito, assim, foi um cara maravilhoso, e ele abraçou muito essa minha insegurança, ele me deu muita chance de estar nos palcos e realmente conseguir estar em lugares que talvez eu não conseguiria estar, mas precisou de um homem para me abrir caminhos para fazer isso e eu começar a acreditar em mim, assim, nesse processo. E eu acho que esse é um ponto importante que eu já deixo de reflexão, assim, que às vezes a gente se cobra tanto para ter melhores entregas e fazer, e a gente sempre está no mais, no mais, no mais, e muitas vezes é a gente se acolher, a gente ir para um campo emocional, a gente cuidar da gente, a gente olhar para os nossos hobbies. Quando eu falo hobby, tipo dança, que a Paty comentou, né, que de fato, gente, eu sou bailarina, assim, eu não posso não me reconhecer como bailarina, amo. Esse ano, inclusive, foi meu primeiro, gente, eu ganhei meu primeiro cachê esse ano, eu fiquei chocada com o balé, maravilhoso. Então, entre freelas de social listening, a gente faz também coisas assim. Mas tudo isso para dizer, e esse seu ponto, Polly, é muito comum a gente achar que a gente não pode, a gente não consegue. E quando eu fiz essa transição, foi um momento de... Aí a gente precisa também ser consciente. Eu não tinha tanta bagagem técnica na época, ali com 2014, 2015, 2014 por ali, e aí eu falei, cara, eu preciso me aprofundar. E muito do que eu acredito ao longo dessa minha trajetória é encontrar pessoas que topam mentorias, assim, que topam dividir, compartilhar conhecimento. E eu fui muito nesse lugar. Eu acho que um dos pontos que também me ajudou bastante é ser meio cara de pau, assim, sabe? O não eu tenho. Então eu vou lá, eu vou tentar. Se vier, a gente topa. Então eu acho que tem um lugar também da gente ser um pouco, de assumir um pouco a bronca, assim, sabe? De assumir que a gente vai receber uns nãos também, a gente vai errar no processo. Então eu fiz mentorias com mulheres, eu topei
inclusive ao longo da minha carreira, eu fiz 2 mentorias que me marcaram muito. Uma de estatística, depois que eu fiz a faculdade, então eu fiz a pós-graduação de Data Marketing na FIAP, e foi muito legal, porque foi em 2016 que eu fiz essa primeira pós, e foi aonde eu aprofundei, aprendi linguagem Python, imagina, nem tinha ChatGPT na época, me aprofundei em R também, pude ter um olhar amplo sobre banco de dados, realmente entender os bastidores de dados, e eu acho que isso é muito importante para a nossa área. Eu acho que não precisa ser técnico, não precisa você ser um cientista de dados, eu mesma não tenho interesse algum de virar uma cientista de dados, mas é interessante a gente saber desse background para você conseguir conversar com cientistas de dados. Eu acho que esse é um ponto importante. Quais são as perguntas que você faz? Quais são as dores que essas pessoas enfrentam? As áreas, principalmente? Enfim, eu acho que tem aqui um lugar técnico que era importante para mim me aprofundar, e por isso que eu fiz esse Data Marketing na FIAP, e foi muito legal. Eu acho que deu uma amplitude da visão muito legal. E quando eu voltei para essa área de BI, no caso eu transicionei de novo, né, para BI, para essa área de dados, e aí eu olhei e entendi que eu poderia ir para além das agências. Foi aí que eu topei para a Stiling, ferramenta de monitoramento, que eu topei estar do outro lado do balcão. Então é muito legal também, tem uma galera aqui que eu conheço, a parte falando, porque é uma outra vivência, gente, startup é outra coisa. Aí eu tive a oportunidade, no meio da pandemia, de ir para a Meta, para o Facebook. E nesse momento, nesse período, foi muito importante para mim também, porque teve um momento que eu decidi fazer uma segunda pós, que é de neurociência, olhar de psicologia social, para ter um olhar mais ampliado sobre as nuances e as subjetividades das pessoas, porque eu sempre olhei números de uma forma que aqueles números, eles são frios para mim. Eu sempre fui uma pessoa de buscar os porquês, as profundidades, entender o que está acontecendo. Então, esse olhar do porquê e além me fez escolher uma segunda pós como neurociência para me aprofundar e ter muito mais bagagem que não só técnica de dados. Então, foi logo aí no período da pandemia e casado com a oportunidade que chegou para mim, que eu falei, gente, preciso fazer isso, que foi maravilhoso também para entender outros cenários, outras perspectivas de vida de pessoas, de mulheres especificamente, que foi quando eu fiz a mentoria, apliquei a mentoria para o Google, junto com a Rede Mulher Empreendedora, por 9 meses, durante o período pandêmico. E aí, assim, gente, mulheres de lugares diferentes do país, com realidades completamente diferentes, que foi muito importante para eu entender a realidade dessas mulheres, assim, foi muito, muito especial, e eu tô falando mulheres que trabalham com marketing digital, que tem um Instagram, que é artesã, que cria conteúdo para pessoas, para alavancar e vender suas roupas feitas de lã, de crochê. Então foi tão importante para mim, para entender esse cenário, porque muitas vezes a gente fala de grandes marcas, os desafios da marca A, da marca B, mas quando a gente desce para o play, a gente precisa entender que tem muita gente vivendo histórias muito diferentes das nossas, então foi uma baita aula para mim, assim, de humildade, de aprendizado, para como é que eu falo isso de uma forma, isso, para essa pessoa, como é que eu falo de insights para conteúdo para essa pessoa? E eu lembro que, assim, foi transformador esse período, justamente porque, bom, pandemia, né, então a gente já está meio esfolado de esperança, mas acho que vem das histórias dessas mulheres, a trajetória delas, e poder compartilhar isso, assim, foi muito especial. Então, eu acredito muito nesse lugar, sabe? Essa área de dados, ela não é nada se você não tem contato com pessoas, se você não se coloca à disposição para olhar a cultura mesmo. Então, uma das minhas paixões, com certeza, é viajar, inclusive a gente vai falar sobre isso também, né, dessa relação de ter experiência com marcas, falar também com outras pessoas de outras culturas, então, desde o início da minha carreira eu tive contatos, eu já falava e já tive contato com marcas e clientes de fora, então foi uma experiência que eu não ganhei nos últimos anos, foi bem no início da minha carreira, o que me ajudou muito a engatar o inglês mesmo, intermediário do jeito que estava, testar e errar no processo, entender que tem formas de falar, tem o corporativo mesmo acontecendo, mas é se jogar, sabe? É a gente não ficar tão preso, assim, a ter formas exatas de falar, certas de falar. Então, isso me ajudou bastante, assim. E, de novo, o cara de pau, misturada com a insegurança, misturada com o não eu já tenho. Então, acho que muito do que eu construí ao longo da minha carreira foi nesse sentido, assim. Acho que, óbvio, as oportunidades que surgiram e a cara de pau.
Eu acho que é sobre muito isso, assim, boa parte da nossa trajetória, da nossa bagagem, assim, como um todo, acho que da nossa área, principalmente. A gente mostrar o valor da nossa entrega, a gente falar lá no cliente com a área tal, a área A, a área B, para contar um pouco da nossa história de um relatório, nada mais é que você pegar perspectivas de áreas diferentes e você contar uma história casado com aquilo que você analisou. Então, Super. acho que, Muito isso. não sei se fez sentido aqui, mas acho que Fez, tem um sim. ponto que eu sempre levo em consideração, assim, é como é que a gente chega para as pessoas. Teve uma líder que eu tive, assim, muito especial, inclusive. Ela sempre disse isso para mim: Ana, a gente precisa ser dura com os fatos e leve com as pessoas, e suave com as pessoas. Em algum momento da minha trajetória eu inverti isso, com certeza, porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de desagradar, a gente tem medo de tentar esconder o que está acontecendo ali nas análises, nos relatórios, e a gente acaba pesando a mão também na forma de falar com as pessoas. Mas isso é bem importante da gente levar com a gente, sabe? Ana, Deixa eu ver os comentários aqui. dentro disso, eu queria. O povo está reagindo aí a tudo que você está falando, o povo está gostando. Mas, Ana, acho muito legal mesmo, assim, trazer esse olhar humano, como você trouxe, assim, acho essencial. E também, eu acho muito legal a forma que você valoriza a sua trajetória, sabe? Porque eu vejo que, de fato, é isso. A gente precisa se empoderar da nossa trajetória, independente se ela é com a marca mais lembrada do Brasil, a top 1 mais mencionada, mas também aquela que tem valor para a história das pessoas reais, né? No caso, como você contou aí, a sua experiência da mentoria com o Google. Então, é um pouco da gente trazer isso. Às vezes, ao longo da minha trajetória também, eu vi que as pessoas se apegavam muito a porque essa marca não tem tanto dinheiro para investir, porque a gente não tem tanta coisa. E às vezes até comparação também, conforme a gente vai trabalhando com grande marca, as pessoas falam assim, mas não tem tanto dinheiro quanto a marca que você trabalha, mas assim, não é sobre isso no final, é sobre o quanto que a gente tem o poder nas mãos. Uma coisa que eu costumo falar muito é quando a gente tem os dados, a gente tem o poder nas mãos. Então, isso é indiferente para o que você está falando, muito pelo contrário. Aqui a gente tem muito cuidado também de não se apegar muito a ferramentas, porque a gente tira todo o potencial da entrega do nosso trabalho como um todo, assim. E dentro disso, eu já queria ir para um lugar, uma pergunta, entrando nesse assunto, eu queria que você contasse um pouco também disso de valorizar a história, como foi para você o prêmio que você ganhou, né, do The Social Intelligence Lab, como que foi para você chegar lá, assim, dentro disso, né? Valorizando a sua trajetória, valorizando o seu conhecimento, eu queria que você contasse um pouco mais como que foi esse caminho para chegar no reconhecimento, sabe? Como que foi também para você se valorizando, se empoderando da sua história, até você chegar a um lugar que eu acredito que as pessoas acabam nem tentando por imaginar que não é para elas, sabe? Queria que você contasse um pouco mais disso. Não, perfeito, Polly. Ai, vamos lá. Como é que chegou isso para mim? Como eu falei para vocês, eu sou muito de pessoas, assim. Eu sempre fui muito para ir atrás, para entender mais. Tanto que eu fiz amizades muito especiais. O Zé levantou a mão. Zé, quer falar, amigo? Eu queria, na verdade, complementar a pergunta da Polly com um finalzinho, assim. E como é que foi ganhar o prêmio, obviamente, como perguntou, e se tu, no final das contas, tem noção que isso é muito, muito, muito grande, porque, em geral, o final de social no Brasil não tem isso, assim, sabe? Boa. Vamos lá. Não, ótimas perguntas. Então, eu acho que essa coisa de valorizar a própria trajetória, gente, não é sempre que isso acontece. Assim, sim, eu conquistei várias coisas e cada um de nós que estamos aqui, muitas vezes a gente tem clareza do que a gente conquista, mas muitas vezes você fala, não, mas isso aí. Não, tipo, cara, vamos valorizar o passe também. A gente errou muito, a gente batalhou muito para estar aqui também. Então eu vou começar essa história sobre o reconhecimento de duas formas, tá? Vou separar em duas partes. Primeira parte, como eu falei para vocês, esse cara de pau, eu sempre me dei muito bem com networking, assim. O cara de pau significa, lembra da trajetória de projetos e atendimento.
que eu era a pessoa em lidar com reuniões, entender os não ditos, de valorizar e entender as nuances do que as pessoas estavam pedindo, entender que aquilo que a pessoa estava falando não necessariamente era aquilo que ela está falando. Então, muitas vezes, essa habilidade de projetos de negócio me trouxe muito esse lugar de fazer conexões, a habilidade de me conectar com pessoas que eu não conheço. E isso me fez conhecer várias pessoas muito especiais, inclusive no LinkedIn. Inclusive, não sei aqui se vocês acompanharam as aulas, estão acompanhando as aulas da Soraya, lá na Sonar, que é a comunidade ali que a gente tem. A So, eu conheço ela há anos, e a gente se conheceu no LinkedIn, inclusive. A gente virou amiga, a gente virou parceira, tanto que ela me convidou para dar aula na SPM, e aí eu fui dando aulas por aí também. Fiz uma participação com ela num projeto muito legal sobre mulheres e contra a síndrome da impostora na SCUP. Quem lembra SCUP, gente? Hoje em dia não tem mais, mas enfim. A So, por exemplo, foi uma pessoa muito especial, é uma pessoa muito especial para mim, que eu conheci no LinkedIn. Tiveram outros profissionais e outras pessoas que eu conheci no LinkedIn também. Então, o Jandy aqui mesmo, teve um dia que a gente marcou, ele estava em São Paulo, amigo, vamos andar de patins? E a gente foi andar de patins num domingo, tipo, aleatório. Então, assim, cara, a gente precisa fazer conexões, gente, a gente precisa trocar. Eu acho que o objetivo de vocês e a Poli criar a confraria é também esse lugar de você conhecer as pessoas, de você se conectar uns com os outros, e genuinamente, sabe? Não do tipo, às vezes o networking tem esse lugar do, eu vou fazer aqui só para ganhar. Eu entendo, tá? Eu entendo porque o mundo corporativo nos coloca assim. Então, tudo isso para dizer que eu fiz muitas amizades e contatos com pessoas via LinkedIn. E um dos contatos e pessoas que eu tinha relação era a Nath Leão, que inclusive eu já entrevistei ela, coloquei ela no fio da meada, que é uma brasileira maravilhosa, que trabalha lá na Nestlé Global. E eu queria entender um pouco mais sobre o mercado global, porque quando eu estava na Meta, e aí um ponto importante, né? Estando na Meta, porque eu fiquei quase 2 anos, eu tive contato com culturas europeias, culturas americanas. Na época, a Meta usava uma ferramenta global, não sei como é que está agora. Então, tinha um contrato global, então eu liderava a Latam, então eu liderava pessoas México, Chile, Peru, foi onde eu também desenvolvi a língua espanhola, mas também elaborei muitas coisas em inglês. E assim, vai com medo mesmo. Porque quando chega a oportunidade, eu falo, o quê? Não. Você tá maluco? Eu não falo quase nada de espanhol. Eu sei peronomútil e isso aí. Inglês eu até que mandava bem. Mas eu falei, gente, será que eu vou dou só conta? falar um negócio em cima disso que você falou, que eu Pode acho falar. bem legal de reforçar, que é o fato de... Nossa, eu percebo muito esse comportamento, assim, das pessoas... eu entendo o lugar que vem de não ter essa autoconfiança de que são capazes, mas, assim, de tentar ignorar um pouco aquela síndrome da impostora, como você bem trouxe, mas não só a síndrome da impostora, acho que além disso, acho que é uma desconfiança de si mesmo, sabe? De que você vai ser capaz. Eu acho muito legal tu trazer isso, de que, tipo assim, quem vê, né, vê você altamente reconhecida, como o Calazans falou ali, já vê a importância disso, já pensa assim, nossa, quanto que ela se preparou, quanto que ela estava lá, e é muito legal ver esse bastidor, e é isso que a gente gosta de trazer aqui, sabe, o real, assim, de ver que quando essa oportunidade bateu na sua porta, você tava, tipo, aquele meme, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho só 5 anos, sabe? E aí, você foi lá, esse desafio, eu acho muito legal reforçar um pouco disso, porque é isso, sabe? Às vezes a gente acaba olhando para aquele profissional que a gente admira muito e a gente já vê ele pronto ali, totalmente premiado, e acaba não pensando quanto que aquela pessoa, antes dela estar altamente premiada, ela estava altamente com medo e se sentindo totalmente, sabe? Não vou dar conta, meu Deus, tenho só 5 anos. Então, era só isso que eu queria reforçar um pouco aqui a tua fala e para o pessoal também, de que, olha a Ana tem medo também, gente, sabe? Que isso, gente? Total. Não, total. Tanto que quando eu aceitei a vaga para o Face, eu lembro que eu falei, eu tenho que apresentar relatórios em inglês. Eu preciso fazer os materiais em inglês, preciso apresentar. E aí? E aí vai. E eu lembro que eu fechei aulas de conversação com uma professora maravilhosa de Minas Gerais, a Helena. Aliás, recomendo super, para a gente treinar bate-bola, assim, porque uma coisa é escrever
no Teams, no dia a dia, outra coisa é você... Cara, eu representava a Latam, então, assim, foi um peso, às vezes, tá? Especialmente com uma cultura que, gente, aqui no Brasil, a gente é de boa. Tipo assim, ok, mas a galera europeia e americana, não tô falando que eles são, gente, pelo amor de Deus, não é que eles são mais chatos ou duros, mas é uma cultura completamente diferente, então é nítido ver a energia eu ia falar call, olha, eu já metendo o louco no Faria Limer, mas nas conversas e reuniões que a gente tinha, dá para ver energia diferente quando tinha latinos na call ali, na conversa, eu falando de novo, e americanos e europeus. Então, assim, gente, vai com medo mesmo. A gente fica pronto no processo, tá? A gente não fica pronto para ir. Esqueçam disso. A gente fica pronto no processo, a gente topa no processo. E a gente precisa ter uma rede de apoio e pessoas que te incentivam a ir. Eu acho que isso é um ponto importante, assim. Meu marido, minhas amigas, e quando eu falo sobre a rede de pessoas próximas, de você topar estar próximo, de você topar estar junto, de você valorizar essas conversas, esse networking mesmo, é sobre isso. E uma outra coisa que eu quero dizer aqui também, já respondendo a pergunta para como eu cheguei. Então, além de ter tido essa experiência Latam, então com olhar tanto o mercado aqui, Brasil, latino também, quanto estadunidense e europeu, e eu fui entendendo essas nuances, me interessou muito saber o mercado de social listening lá, porque eu comecei a falar com profissionais como nós, de lá. Então eu trocava com as versões minha Ana latina, que tocava Latam, lá. E aí era muito interessante de ver as necessidades, as dificuldades. Então eu falei com pessoas de vários países diferentes, então isso começou a me despertar o interesse de ver, entender o mercado lá. E aqui, infelizmente, nossa cultura tem um viralatismo, gente, que assim, é surreal. Tem coisas que a gente entregou aqui enquanto Latam para os times de fora, que eles não tinham nem ideia de como fazer determinadas coisas. Então, muitas vezes a gente se desvaloriza de maneira assim, totalmente. Aliás, vou citar Michel Acoforado. É tudo culpa da cultura. Porque assim, não tem outra explicação, tá? Tem muitas coisas que a gente faz de maneira incrível. E foi aí que eu cheguei na Nath Leão, maravilhosa, eu troquei muito com ela e comecei a entender o mercado como um todo. E no primeiro ano que eu ganhei, que foi em 2023 para 2024, que eu acho que é um processo diferente, né? Você se inscreve, então você pode se auto-inscrever, eles inclusive incentivam você a fazer isso, e aí pares e parceiros que eu conhecia, muita gente do Itaú, pessoas que trabalham comigo e trabalharam comigo, ex-liderados, ex-líderes também, que foram minhas lideranças, eu mandei uma mensagem e falei, olha, tem um lugar, eu vou tentar, não sei se vai rolar, mas você pode se inscrever por mim, colocar meu nome, dar seu e-mail, se você quiser, eu mando para você uma versão de algumas respostas para te ajudar, enfim. Gente, é isso, basicamente foi isso. E aí, muitas das conversas, e é importante dizer, tem toda uma trajetória, né? E aí eu acho que é uma coisa que eu queria deixar muito como mensagem, assim, que eu levo muito e talvez responda bastante o que o Zé perguntou e o que a Polly trouxe. Separem trabalho de carreira. A gente, muitas vezes, encara trabalho como eu estou fazendo isso, estou nessa posição, nessa empresa fazendo isso é a minha carreira, é a minha vida. Por favor, não façam isso. E eu não estou dizendo isso, vai ficar gravado, inclusive, que eu não adoro o lugar que eu trabalho, que eu não estou curtindo as coisas que eu estou fazendo aqui. Só que existe um processo da gente ser responsável pela nossa carreira. E muitas vezes o trabalho que a gente está pode não proporcionar determinados desafios que a gente quer. Tem contextos acontecendo. Muitas vezes, mudanças de áreas, mudanças orçamentárias, mudanças estratégicas que não dizem respeito a nós. E aí, muitas vezes, a gente acaba desengajando, perdendo tesão, deixando de fazer as coisas que a gente quer fazer, porque às vezes o trabalho não está permitindo a gente fazer alguma coisa, mas muitas vezes, e eu falo por mim que eu já fui líder de pessoas, meu máximo de times aqui foi de 10 pessoas, é uma baita responsabilidade, e é óbvio que eu vou fazer o possível para essas pessoas terem melhores caminhos e conquistarem seus desejos, seu sucesso, mas eu não posso ficar responsável somente eu, como líder,
da trajetória e do sucesso dessas pessoas, porque elas precisam também fazer por conta. Então é importante da gente lembrar disso. O trabalho é aquilo que a gente faz no lugar que a gente está. A nossa carreira é aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer almejar daqui para frente, sabe? Então eu digo isso com muita tranquilidade, assim, porque, cara, eu vivi nesses 2 anos aqui no Itaú, eu fiz coisas incríveis, assim, tem coisas que eu tenho feito, estou fazendo, estou sentindo muita vontade de fazer coisas e novas ambições e tudo mais, mas, gente, eu estou numa estrutura de uma empresa de 100 anos. Não dá também para eu querer fazer tudo, ai, porque senão, ai, não estão me dando oportunidade. Não, calma, leitura de contexto, não é sobre mim. Existe todo um universo acontecendo. Então, acho que é importante fazer essa separação, tá? Porque muitas vezes a gente acaba entrando no lugar de vítima, especialmente mulher. Aí você começa a crescer, e aí eu vou talvez entrar aqui numa seara sensível. Ascender, ganhar o prêmio, lá, 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 ou você vira vilã, ou a vítima. Ah, porque muitas vezes essa mulher... É muito difícil também, tá? Eu acho que aqui eu preciso falar de alguns bastidores, que é sobre você aceitar o desconforto. Eu banquei muitos desconfortos. Muitas caras feias, muitos desconfortos. E vai fazer parte, gente. Vai fazer parte. A gente precisa, se a gente quer crescer, se a gente quer conquistar coisas diferentes, a gente vai precisar aceitar o desconforto. E bancar esse desconforto. E quando eu falo desconforto, ter conversas difíceis, traçar limites claros com as pessoas. E eu entendo que parte de um lugar, de novo, de privilégio. Eu sei que muitas vezes eu estou falando isso, porque hoje, por exemplo, eu estou num cargo de liderança, de média liderança, e eu entendo isso, dos movimentos que eu fiz, do que eu conquistei. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, por vários motivos. E tá tudo bem, eu entendo. Mas as pessoas que podem, comecem a perceber também das pessoas que você vai se afiliar, que você vai ter conversas. E essas conversas, muitas vezes, vão precisar traçar alguns limites claros. E tem muito de gênero aqui também, né? Às vezes uma pessoa ser assertiva, uma mulher principalmente ser assertiva, se fosse um homem, tudo bem. Se é mulher, é grossa. Ana, Ah, posso calma. entrar uma coisa nisso, só complementando uma coisa que você falou, porque aqui a gente tem muito essa diversidade de região, né? E aí vou trazer o meu exemplo aqui para não expor ninguém, mas eu sei que isso é uma coisa que não acontece só comigo, acontece com outras pessoas que eu vejo também. Você está trazendo muita diversidade em relação, está trazendo a do gênero, trouxe um pouco da sua história também, apesar dos privilégios, mas os não privilégios também, que a gente sabe muito bem quais são. Mas aqui eu vejo também um ponto de região, sabe? Porque, por exemplo, quem vem do norte, do nordeste, tem ali uma questão de tanto da própria região, da própria cultura. Você falou do síndrome do vira-lata, mas assim, eu acho que dentro do Brasil ainda tem uma síndrome ainda maior, que é essa de regionalismo, né? Principalmente de regiões descentralizadas, como Norte e Nordeste. Então, assim, é legal você falar isso, porque a gente percebe que cada um está vivendo a sua própria batalha, né? Cada um está vivendo ali, você falou do desconforto, no sentido de criar conversas desconfortáveis, mas tem também desse lugar de desconforto com si mesmo, né? Do lugar onde veio, da sua história e tudo, né? E é muito legal também quando você traz de pessoas para empoderar a gente. Nossa, isso é maravilhoso, assim. E é isso que a gente procura reforçar muito mesmo, assim, que a gente está aqui para puxar todo mundo para cima, sabe? Todo mundo que a gente puder colocar lá no topo, a gente vai colocar, porque é isso, assim, a gente sabe o que cada batalha que cada um viveu. Eu só queria mesmo reforçar, né? A gente está aqui para te ouvir e tal, mas eu acho que quem eu tenho é uma até mais do que o gênero, até mais do que a questão da dos não privilégios enquanto classe social e etc e tal, mas eu percebo uma dor em comum que é essa também do regionalismo, sabe? Eu acho que vale reforçar também, porque principalmente na comunidade a gente tem bastante assim pessoas que estão de regiões descentralizadas e estão ali tentando ir para o topo. Então, era mais para trazer esse ponto assim, ver, gente, cada um está vivendo a sua batalha, mas eu acho que quando a gente sabe onde está o nosso desconforto, eu acho que a gente consegue. É um pouco desse autoconhecimento, né? Você fala tanto de humanidade, de conhecer pessoas, mas é também de se autoconhecer, né? Ai, Polly, total. Total. De fato, eu não me conecto com isso porque eu vim de São Paulo
cresci e nasci aqui. E eu entendo o que você está me falando. Eu acho que tem muitas coisas ali que foram surgindo também no processo que me ajudaram muito a ter esse lugar de fazer a mentoria, especialmente com essas mulheres empreendedoras que eu comentei do Google, da Rede Mulher Empreendedora, e especialmente a minha trajetória também fazendo faculdades de terceira linha, assim, que eu consigo me conectar, porque eu sempre estive carregando em mim por muitos anos, e eu acho que eu estou lapidando isso, tá? Eu acho que não está bem resolvido isso em mim. Esse lugar da aprovação, que eu preciso me provar. E aí parece que a gente entra numa auto-performance, querendo produzir mais para provar o quê? E provar o quê para quem? Sabe? Claro que eu fiquei muito feliz com o reconhecimento, é óbvio. Gente, não vou ser falsa modéstia aqui, né? Mas eu acho que tem um lugar de, assim, cara, que incrível. A primeira vez que eu pisei na SPM foi como professora. E eu nunca vou esquecer disso. A primeira vez que eu entrei na USP foi como professora também, sabe? E a gente acreditar na nossa potência, acho que tem muito esse lugar da gente acreditar quem a gente é. E a gente trazer, porque quem a gente é, gente, aquilo que a gente carrega pra gente, o nosso repertório, é só nosso. E por isso que é tão bonito isso. Eu criei o Fio da Meada, que é a newsletter, no meio da pandemia, porque eu também queria exercitar esse lugar criativo que eu estava sentindo falta. Eu estava muito conectada com a espiritualidade na época, ainda bem. Eu perdi uma amiga muito especial, do mercado, inclusive. Não sei quem conhecia a Josi. A Josi, assim, estrategista, planejadora, foi uma amiga muito especial, inclusive conhecida de mercado. E a primeira vez que eu entrei na SPM foi porque ela me convidou para ir dar uma aula lá. E eu lembro que foi tipo 2017, assim, 2016, 2017. Eu falei, gente, pera, será que eu consigo? Calma. Tipo, SPM, meu Deus do céu. Mas a gente coloca tantos esses monstrinhos na nossa cabeça que no final do dia a gente precisa lembrar que a gente é maior que essas marcas, a gente é maior do que essas empresas, a gente é maior. E não fazendo, tipo, menções de um coach furado, sabe? Mas a gente realmente se colocar como a gente é potente, a gente tem muita trajetória, a gente tem uma vida de pessoas, de famílias que vieram antes da gente, que carregam uma história muito potente, das regiões, seja de gênero, seja das suas próprias histórias. Então, é muito importante isso que você falou, e eu fico pensando como seria comigo, assim, e eu não tenho ideia. Então, sinto muito, porque muitas vezes eu sinto isso de uma outra forma, e quem sente isso, eu entendo talvez o impacto e essa distância que tem de se reconhecer, de talvez ganhar um prêmio. Então, só voltando a esse lugar, eu entendi um pouco do mercado antes, fui falar com a Nath, fui me conectar com outras pessoas, e literalmente foi isso que aconteceu. Eu tinha um interesse já acompanhando os conteúdos, a língua obviamente facilita bastante, porque eu comecei a me conectar com pessoas, marcar bate-papo online mesmo. Eu falei, cara, será que eu devo me colocar assim? E o primeiro ano foi isso. O segundo ano, e aí o primeiro ano aconteceu, eu fui convidada para palestrar lá, para participar do painel, em Chicago, do ano passado, e no primeiro ano também eu fiz questão de ir para a Masterclass de Nova York, lá com a Brandwatch, que foi muito legal também, para desmistificar várias coisas. Que, nossa, eu tô indo pra Nova York, caramba. Gente, assim, gente como a gente, assim, para mim o ponto alto dessa viagem foi quando eu consegui fazer uma piada em inglês e as pessoas riram. Falei, gente, pronto, acabou. Então já posso voltar para São Paulo, tá show. Porque a vivência do processo é melhor do que o resultado que a gente está esperando, sabe? Então as conexões que eu fiz, as trocas, e aí eu falei, cara, será que eu devo mandar? E aí eu me auto-inscrevi, eu priorizei primeiro a minha auto-inscrição ali, que eles incentivam, e aí eu mandei para algumas pessoas, assim, que eu conhecia, e eu não sei se elas se inscreveram, porque tem isso também, você pede para as pessoas, mas pode ser que a pessoa esqueça, não dê tempo, gente, a vida das pessoas é corrida. E aí, pá. E aí eu fiquei desacreditada. Quando eu recebi o e-mail, eu falo que não é comigo, não. É fake news. E aí eu falei, não, pô, peraí, calma lá, vamos lá, tem uma história aqui, tem várias conquistas, tem entregas, e aí eu acho que foi um desacreditar, meio que, pô, bora pra cima, aí eu acho que esse é um ponto importante, tá? Meu grande objetivo com esse reconhecimento é, em algum momento, eu virar jurada lá.
para trazer mais da gente lá, aqui, sabe? Porque não tem pessoas latinas que por hora estão participando como júri lá. E o processo de inscrição e de entendimento é às cegas, é todo um processo que elimina vieses. Eu achei muito interessante o processo que eles fazem. E, gente, esse é o grande objetivo, porque eu quero trazer mais de nós para lá. Então, assim, bora time, assim, bora colocar mais pessoas brasileiras de várias regiões. Esse é o meu grande objetivo no final do dia. E a segunda vez que eu ganhei agora, eu nem fiz direito, assim. Mandei para as pessoas que eu conheço. Eu não sei nem se eu mandei para vocês do time da Sonar, que está aqui, o Vi, o Zé, eu nem lembro. Eu acho que não. E eu mandei. Né? Eu falei, fiz umas coisinhas legais aqui, né? Eu acho que dá para... Mas muitos parceiros, pessoas que trabalham comigo aqui no Itaú também, que me incentivam e tal. Então, gente, foi meio que assim, sabe o não eu já tenho? Então, bora. E é isso, e a minha ideia é, se eu tô conquistando esses espaços, cada vez mais eu quero trazer mais da gente para lá. Então, esse é o grande objetivo. Eu tenho muitas coisas legais para acontecer esse ano. Esse ano eu vou para Los Angeles também no final do ano, que vai rolar 3 dias de evento lá da Observe Summit. E a minha ideia é isso. Eu ocupei esse espaço, estou ocupando esse espaço, mas a minha ideia é, tipo, sabe, bater lá e falar, oi, tudo bem, e aí? Bora fazer uma live juntas? Assim, gente, é meio que a gente vai tentando, porque é meio cavar a oportunidade, tá? Eu tô nesse lugar e eu tô junto com vocês nessa, porque se eu tô lá, vocês estão lá também. Então eu tô realmente encarando isso como, tipo, não sou só eu que ganhei, sabe? Muitos parceiros, muitas pessoas incríveis ao meu redor me fizeram chegar onde eu cheguei também, né? Óbvio, a gente nunca faz sozinho. A gente tem, óbvio, conquistas que a gente faz, a gente tem entregas incríveis que a gente colaborou, que a gente colocou a mão, mas aqui mesmo no Itaú eu tenho parceiros incríveis, assim, agências que me atendem aqui. E um ponto importante também, que eu não comentei, como eu falei do trabalho versus carreira, não acho que é um contra o outro, mas é um com o outro. Então eu fiz e faço muitas consultorias também fora. Ano passado eu entreguei, inclusive eu fiz um freela para fora, de uma marca internacional, fiz de uma marca de beleza também, e fiz também para o final do ano com influenciadores também com Facebook. Então, assim, abra um espaço também para essas novas oportunidades. E, de novo, relacionamento, troca, conexão, porque eu acredito que tudo que vai e volta, assim, eu sempre acredito na partilha. Então, esse prêmio não é só meu, é nosso, assim, porque eu senti de verdade que quando eu cheguei lá para falar, posso contar essa história, inclusive, eu falei, gente, eu vou ter um piriri aqui. O meu marido ele ficou filmando, né, a entrada, eu tava, a minha cara, eu fiz teatro, né, eu faço teatro, então, assim, minha cara tá aqui, ó, tá tranquilo, mas por dentro, então, assim, o que me ajudou muito foi esse momento de, não, bora lá, tranquilo, vou falar umas coisas aqui, e é isso, não sei se respondeu. Sim, mas eu acho que o Calazans tem uma pergunta, e aí eu quero fazer uma pergunta mais específica para você. Eu tenho mesmo, digamos assim, a participação internacional. Tu foste pro evento da Brandwatch, né? E aí eu fico muito de olho no que, tipo, o que as ferramentas fazem lá fora e o que as ferramentas brasileiras estão fazendo aqui, sabe? E aí, assim, eu percebo que lá está tendo um movimento e eu queria saber se nós estamos longe ou perto desse movimento acontecer, tá? Que seria um movimento das próprias ferramentas fazerem o seu summit, as brasileiras, do que já acontece lá. Por exemplo, tem o evento da Brandwatch, tem o evento da Meltwater, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem o da... Acho que o da Amplify, se eu não me engano. Enfim. Mas Meltwater e Brandwatch, cada um tem o seu summit, digamos assim. E a gente ainda não vê isso com tanta frequência como a gente já teve no passado, tá? E assim, tu achas que vai chegar isso aqui ou faltaria para as ferramentas se despertarem para isso, tá? Eu pergunto, porque ano passado teve o evento da Polis Consulting, mas para mim ele é um ponto fora da curva, porque só tem ele, entendeu? Vi, quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Aí eu respondo o Zé aqui. Era uma pergunta, eu acabei mas esquecendo, tá? você quer responder agora? Eu falo em seguida. Eu levantei para ficar na fila mesmo, mas... Ah, tá bom, querido. Não, vamos lá, deixa eu responder o Zé. Eu acho que a gente está distante, tá?
Zé, falando muito sinceramente. Lá, o ecossistema está muito claro como as coisas funcionam. Tanto que a comunidade da Social Intelligence Lab, todo webinar, toda live, todo esforço de conteúdo é patrocinado. Não tem essa. Ah, vamos lá, vamos fazer aqui um negócio na parceragem. Não, é negócio no final do dia. Então eu vejo que lá a maneira de se relacionar naturalmente pela cultura é muito diferente, e isso evidencia que o ecossistema está muito bem pautado em grana, e aí está muito em linha. Eu acho que quem não ouviu, não teve oportunidade de ouvir o bate-papo que eu fiz com o Caê ano passado sobre as tendências de 2025, de social listening, de social intelligence, em algum momento a gente vai disponibilizar no YouTube, mas a gente pode até trocar outro dia, uma outra conversa aqui para a gente falar sobre. Mas muito do que eu vi lá está muito em linha de uma AI muito mais com um olhar qualificado, com dados muito mais prescritivos e menos de análise óbvia, de real time, de coleta, sabe? Coisas que a gente vê aqui que parece que, às vezes, parece que a gente está em 2000 e bolinha aqui. Então, eu acho que está distante, Zé. Mas, os profissionais em geral, eu acho que eles acabam que eu acho que essa é a diferença maior, tá? Que eu vejo entre lá e aqui. Aqui eu vejo profissionais muito mais estudados, teóricos, com profundidade, cientistas sociais, desculpa, pessoas com outras trajetórias, com um olhar muito mais de humanidades do que lá. Lá eu percebo que tem muito mais esse olhar de Big Tech, de AI, de dados, de integração, de automatização. Então, acho que é uma característica bastante da região, assim, tá? Respondi, mas a gente pode falar no detalhe. Respondeu. Não, eu lembrei a segunda pergunta. Desculpa, Vini, te atrapalhar na tua frente. Mas é que, assim, quando tu falas sobre ir para os eventos de fora ou tentar ganhar um prêmio internacional, me parece também um movimento muito próximo do que se tem feito, por exemplo, na publicidade tradicional, de querer se aproximar de Cannes, por exemplo, sabe? De poder colocar mais brasileiros em Cannes e tal. E aí, pegando esse gancho, cara, tu achas que, assim, talvez, acho que também, dentro desse sentido, talvez nós demoraríamos um pouco mais, tá? Mas, assim, eu falo de Ana, assim, tipo, tu achas que existe o próximo caminho se aproximar? Porque a gente tem, por exemplo, dentro de Cannes, uma área só de Creative Data com uma subcategoria só de social listening, entendeu? E, assim, a gente fala muito pouco sobre isso, saca? Muito, 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 muito pouco. E é incrível como a gente não conversa, não conhece os cases que estão dentro dessa subcategoria, saca? É isso. Não, super. Esse tema, porque o nosso ecossistema de publicidade, gente, de indústria da comunicação, ele vai pautar sempre aonde o dinheiro estiver. Então, assim, eu acho que anos atrás, esse lugar dos dados, eles estavam muito pautados em números, em trazer dado, trazer número bruto, frio. Hoje, eu acho que a coisa está... As pessoas estão entendendo que não é bem por aí. A criatividade precisa começar também a trazer esse lugar. Tanto que as discussões que eu estou vendo muito no mercado é criatividade versus dados, o tal do brand performance, ou brandformance, que as pessoas falam muito, é performance ou é branding? O que a gente vai construir? Marca ou construir conversão? E a gente está, eu acho que num momento da nossa indústria questionando esse tipo de lugar, porque a AI, o ChatGPT está ganhando cada vez mais espaço, então tudo fica muito efêmero, fica raso, e as pessoas estão começando a compreender que os números não resolvem tudo. Quem acompanha e lê o Fio da Meada, eu falo muito, discuto muito isso, sobre esse viés da quantificação, que tudo precisa ser quantificado, tudo precisa ter número, e muitas vezes um olhar subjetivo, analítico, para um olhar qualitativo, vale muito mais. Então, eu acho que esses grandes eventos, eu vejo, por exemplo, iniciativas como o da RD Summit, ou mesmo que usa mais o marketing digital como um todo, e não necessariamente as grandes indústrias como Cannes, por exemplo, mas o TikTok mesmo tem feito o TikTok Awards com esse olhar de resultados, trazendo social listening também, acho que a Polly trouxe, inclusive, né, em alguns dos conteúdos dela. Então, eu acho que a gente está caminhando para essa possibilidade de abrir espaço para esse lugar.
eu ainda acho que mora muito na conta da mídia e da criação, os louros. Eu acho pouco que está morando na gente. Mas, Isso é assim, unânime, tá? Só reforçando assim. é, É unânime. Todos os convidados que vieram, que inclusive o Caê, a gente gerou uma conversa fervescente aqui, falando exatamente disso. Que é isso que você falou. É mídia, gente. Mas aí é o nosso papel, né? Mas eu não vou te dar espaço, mas só para concordar com o que você falou. é isso. O Vi quer falar, Fê, também? Eu tô no celular porque meu minha internet acabou de oscilar aqui, mas enfim. A minha pergunta era bem parecida, acho que você respondeu boa parte dela, porque eu tenho um pouco de curiosidade de entender como é a aplicação do social listening internacionalmente falando, né? Porque eu vejo algumas evidências, principalmente nas conversas que eu vi, que você já participou em outros webinars, por exemplo, e você acabou falando um pouco sobre o profissional do social listening, um pouco de como que é o perfil aqui no Brasil e lá fora, mas eu também fiquei com essa curiosidade de entender um pouco dessas aplicações, porque você falou uma fala muito importante que eu percebo que nesse último ano vem se transformando muito um método de análise que é feito principalmente em social listening, porque antes eu olhava muito essa parte mais quantitativa, e agora o pessoal quer entender um pouco mais essas nuances, quer entender um pouco mais através de hipóteses e ter um olhar um pouco mais qualitativo. E às vezes eu fico um pouco curioso de como que essa comunidade internacional está enxergando um pouco o Brasil, porque eu falo até de alguns exemplos de que alguns movimentos que os brasileiros fazem para ir no post lá do Oscar e bombar o post da Fernanda Torres, e aí você percebe que tem um movimento para gerar engajamento puramente de quantitativo, vamos lá, aumentar o número de seguidores, de não sei quem, pipopopó, mas queria saber normalmente como que a comunidade internacional enxerga e se tem uma forte presença do jeito que você falou que é mesmo para IA, para olhar dados, ou se também a galera tem esses outros tipos de aplicações que a gente já vem tentando transformar o cenário aqui no Brasil, sabe? Não, maravilhoso, Vi. Olha, eu acho super que em algum momento vocês deveriam, Polly, fica aqui a dica para chamar a Nath Leão, porque eu acho que ela tem muito a colaborar também. Ela, como brasileira nordestina, a trajetória dela também de atuar e conseguir espaço lá fora e trabalhar com marcas também, e estar dentro de uma empresa como a Nestlé, que é uma baita marca. Então, acho que ela tem muito a contribuir também, talvez até mais do que eu, tá? Mas vou trazer aqui, Vi, um pouco da minha visão. Eu já fiz trabalhos para fora também e atuei com o mercado de fora. Então, o que eu percebo? Eu percebo que eles pautam muito mais a linguagem, a conversa. Para eles, a análise, o analítico, os dados, a planilha, o processo é muito mais valorizado do que efetivamente atribuições à cultura, essas amarrações, esse olhar do que está subjetivo. Tanto que é nítido de ver nas trocas das agendas, assim, em reuniões. Enquanto nós latinos, a gente demora às vezes 10 minutos para começar a falar o assunto. Porque a gente está lá falando da vida, do cão, da mãe, e e todo mundo tá dando risada, e tá tudo certo. Ao mesmo tempo, a gente perde tempo, a gente é prolixo, a gente não trabalha, né, o pragmatismo, a assertividade. Enquanto lá fora, eles já têm essa cultura naturalmente. A gente fala, cara, job é job, cai caneta às 5 da tarde, beijinho, tchau, tchau, vou cuidar da minha vida. Eles têm essa separação um pouco mais clara em relação à vida física, à vida profissional. Então, eles lidam do trabalho da forma, não, beleza, tá, você vai entregar isso, isso, isso. Então, tá muito mais declarado a forma que eles entendem as análises. Tanto que os trabalhos que eu fiz para o Global um dia, enfim, eu falei lá no processo metodológico que eu fiz na etnografia, que eu fiz análise de discurso, etc, etc. Coletei vídeos do TikTok, eu transcrevi esses vídeos, eu categorizei todo o processo que a gente já sabe, que a gente conhece de bastidores de monitoramento. Associação de palavras, eu construí arquétipos para isso. Existe conceito e teoria para tudo isso, que mora muito nas ciências sociais, que vocês sabem muito bem. A coleta, o tratamento, sim, a transcrição eu fiz por AI, então me trouxe ali uma quantidade de 50 vídeos de influenciadores com a temática de perfumaria, que falavam sobre
aromas específicos do Oriente Médio. Cara, precisava encontrar essas pessoas, mas eu também fiz entrevistas, eu também, enfim. Então, todo esse processo aqui, para a gente, enquanto brasileiro, isso é muito profundo, isso é muito interessante de entender, ainda que o mercado de pesquisa, às vezes, não valoriza tanto pesquisa, mas enfim, isso é outra conversa. Mas quando bateu lá, eles perguntaram se eu tinha os vídeos, se eu tinha a frequência de palavras, aí usei de linguística de corpos também para fazer as categorizações, entender correlação, quando fala essa palavra está atribuída mais à performance, né, mas à durabilidade do produto na pele, do perfume, enfim. Estou dando um exemplo um pouco mais tático aqui para vocês, mas para explicar que lá fora eu senti um pouco de, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, se não é coisa da sua cabeça. Aqui eu acho que a gente vai muito no blá. O blá, você mete um louco ali, fala que fez uma pesquisa e às vezes você mandou uma enquete nos stories. Então, acho que a gente compra mais essa lógica, eu acho, tá? Mas eu entendo. Ecossistema não paga também, capitalismo tá aí para mostrar, né? Então, eu acho que tem também uma subvalorização, às vezes, dessas entregas que muitas vezes pode ser profunda, e a nossa indústria, às vezes, não contribui. Respondi, porque eu pelo menos sinto um pouco isso. Inclusive, os cases que eu vi na Observe Summit, presencial lá, eu vi, por exemplo, da Hershey's falando sobre o processo e como é que eles estruturaram a área de Social Intelligence na Hershey's, ali, de chocolate, né? O que eles fizeram lá. Vi também cases sobre, e aí para mim foi um dos grandes marcos que eu contei, não sei quem viu, os meus stories, ou enfim, eu postei no LinkedIn, que um dos grandes pesquisadores que eu acompanho, enfim, amo de paixão, eu citei ele no meu painel, e aí ele veio me agradecer, parabenizou minha fala, etc. Ele, obrigado por ter me citado. E aí eu não entendi o que ele falou. Eu falei, como assim? Obrigado por ter... E aí eu fui ver o crachá dele. Era o pesquisador que eu acompanho desde o início, eu fiquei chocada. Tem uma foto minha no LinkedIn que o meu boy tirou, assim, do tipo, desacreditada, completamente. Aí eu, are you Francesco? E é italiano, cara. Aí ele, yes, it's me. Eu, assim, muito tiete. Uma grandíssima otária, né, assim, mas, gente, foi impressionante, foi incrível. Mais uma vez, conexões, e aí eu mostrei para eles os slides que eu fazia, que eu dava em aula, que tinha foto dele, as aspas, porque eu não reconheci, né, sei lá, adrenalina. Foi muito marcante isso para mim, mas para dizer que ele, por exemplo, para mim foi um ponto fora da curva. Teórico, pesquisador, estava lá num evento, falando de AI, falando da inteligência das narrativas, como é que a gente pode construir melhores entendimentos na reputação, nesse olhar de mar aberto que a gente chama aqui. Muito legal, muito foda. Mas acho que foi o ponto fora da curva. Ele e mais uma que também, cientista social, que usava dos dados de social, mas do processo de sentimento para cruzar com sentimentos que olhava na pesquisa também, de dados de entrevista. Então, ela transcrevia os dados da entrevista e comparava, fazia um pré-pós, que a gente faz aqui normalmente em campanha, em comunicação. Pré-campanha, a gente testa os monstros, os vídeos, os assets, e depois a gente compara como é que isso foi feito em entendimento de resultado. Mas, assim, pontos fora da curva. Ana, eu vou só pedir para a gente tentar, por conta do nosso horário, mas vamos ver, porque a gente tem várias mãos levantadas aqui, e aí o pessoal está curioso para saber ainda mais. Mas, assim, eu só queria apontar uma coisa que você falou, eu acho super interessante, mas eu acho que uma coisa que vai complementar muito a sua fala, eu ia te pedir, para você separar para a gente alguns dos links que você achar mais relevante, que já tem no Fio da Meada publicado, até para o pessoal conhecer também o teu trabalho, que é um trabalho muito foda. Conheçam, gente, assinem o Fio da Meada, um trabalho muito bom que a Ana faz. E aí compartilha com a gente, que a gente manda lá no nosso grupinho gratuito, e aí o pessoal se aprofunda também. Inclusive, Ana, depois vou já aproveitar para fazer um pedido para ti, das inscrições do The Social Intelligence, para quando abre, aquele que você falou que a própria pessoa pode se candidatar, enfim, e até mesmo quando você tiver o seu nome lá, manda para a gente, que a gente reforça aqui também, vamos lá, gente, incentivar a brasileira e tal. É isso, tá bom?
Aí eu vou só puxar aqui quem estava. Não sei, Vini, você quer complementar alguma coisa? Não sei se eu ia te puxar aqui em seguida para ver se tinha respondido. Lembrei o que eu queria pontuar. Achei muito legal o que você falou em relação ao tanto que a gente tem de verba e de orçamento. Por exemplo, uma coisa que você falou muito importante é esse cruzamento, né? Eu vejo que entra num ponto que aqui é muito complicado a gente ter marcas que pagam a pesquisa e que a gente consiga fazer esse trabalho de antes. Inclusive, esse trabalho que você falou de testar os monstros antes é um trabalho que, sei lá, 12 anos trabalhando com publicidade, eu vi pouquíssimas vezes acontecer, assim, tipo, sei lá, acho que 5 vezes no máximo, assim, eu vi realmente, de fato, nisso, então está muito dentro também dos clientes que a gente atende aqui. Eu acredito que vale a gente trabalhar, como você falou, né, de formas individuais, projetos paralelos que a gente faça, alguns trabalhos que a gente consiga ir testando essas nossas habilidades de aplicar metodologias, né? E aí, consequentemente, bater no peito e dizer, olha, eu fiz, sei lá, como você falou do seu projeto de empreendedor, eu fiz para artesã do Instagram tal, que tinha 500 seguidores, mas foi uma metodologia aplicada, né? Então, acho legal também reforçar um pouco disso. Vini, o que mais que você ia falar, só para gente, para ver se te respondeu? Não, gente, respondeu. Obrigado aí, Ana. E tá tranquilo, gente, para dar continuidade. Imagina. Mas eu acho que rende mais, hein? Rende mais, Ana. Eu fiquei achando que vamos para o segundo round, vamos marcar o Rende próximo. demais, uma conversa de barzinho. Não, Comida sabe o que eu rende. estou pensando? A gente fazer uma segunda só para falar de metodologias, porque eu acredito que a Ana também tem bastante a acrescentar nessa parte de metodologia, porque é isso, né? A mulher tem um repertório imenso aí, a gente não dá para falar de todos os temas em 1h30, né? Mas a gente vai puxar um outro. Fernanda, você está na próxima, aqui na fila, por favor. Eu vou falar rapidinho. Eu achei incrível, assim, te ouvir. Foi muito, muito legal mesmo te escutar. É muito engraçado, assim, eu vi o pessoal colocando algumas frases no chat e eu fui anotando também, porque são coisas que estavam na minha cabeça, sabe? E aí parecia que eu precisava escutar isso hoje, assim. E aí, por exemplo, falar bem rápido, eu acho que eu venho de um contexto, assim, que é esse contexto ciências sociais, né, e eu nunca me identifiquei tanto só com a área acadêmica, então eu sempre tentei puxar uma coisa mais interdisciplinar e fora da academia, apesar de eu continuar com meu contato lá, meu pezinho lá continua lá para aprender, enfim. E aí, o que eu vejo hoje, eu trabalho num contexto diferente, assim, eu não trabalho com marcas, propriamente dito, né? Eu trabalho numa organização social, chama Quid, então é um contexto diferente também, né? Quem trabalha com social listening no terceiro setor, e às vezes eu sinto um pouco de falta dessa visão mais de negócios. E eu achei muito interessante todas as vezes que você citou isso, sabe? E aí eu não sei, fiquei pensando se você tem mais dicas assim em relação a quem sente falta dessa abordagem mais voltada para negócios, sabe? Porque eu sei que a parte qualitativa é muito importante para isso também, mas como eu venho de uma área mais acadêmica, às vezes eu sinto um pouco de falta desse olhar, assim, porque não é uma coisa que eu tive na faculdade, enfim, são coisas que eu fico correndo por fora, né, para aprender. Mas muito obrigada, eu amei. Foi muito bom ouvir. Maravilhosa. Deixa eu tentar responder aqui, Fê. Eu acho que o que me ajudou muito, de fato, é parte do repertório que eu conquistei, assim, que eu comecei na minha carreira. Porque quando você entra na área de negócio, de projetos, e depois eu transicionei para planejamento, briefing para mim, assim, não dá. Tem que ter. Eu já peguei briefing indo para o banheiro. Ai, vamos tomar um café? E aí eu tô anotando e captando, e eu acho que isso diz respeito muito a fazer perguntas, assim, sabe? O que você quer responder? Eu acho que daria uma baita aula, assim, um bate-papo, assim, sobre isso, sabe? Aula, né? A professora falando já, porque, enfim, foi a minha última aula, inclusive. Mas acho que para dar, assim, um pouco mais de perspectiva, briefing, eu sei que é uma palavra, assim, que às vezes as pessoas têm medo e correm e fogem desse lugar. Mas a gente consegue simplificar o processo, sabe? Eu, pelo menos, assim, eu sempre vejo briefings chegando até mim e eu preciso fazer o que a gente chama de debriefing. Ou seja, eu preciso fazer uma transposição para a nossa especialidade. Porque aquele briefing da forma que está, ele não resolve eu transpor isso para uma pesquisa, para uma análise de social,
para eu colocar isso na coleta da ferramenta de monitoramento. Então, eu não sei se vai te ajudar isso, mas eu acho que ter um entendimento mais sobre o negócio da área que você está, então você falou que está no terceiro setor, entender o ecossistema dessas áreas, entender os desafios. Eu acho que sempre partir do macro para o micro me ajuda muito, assim. Pode não ter nada a ver comigo. Então, eu vou dar um exemplo. Minha mãe é trader, maravilhosa, inclusive, e aí às vezes eu bato papo com ela, né, tal, e teve um dia que eu criei uma planilha, enfim, um cálculo, que eu queria explicar para ela, como professora de matemática, se estava fazendo sentido. Como é que você explica para uma pessoa que nunca viu aquilo, que não sabe o que é redes sociais, monitoramento, mas o processo em si, você conseguiria dividir isso com a pessoa? Acho que isso me ajuda bastante, assim, de você transpor. Eu vou falar uma pergunta que eu costumo fazer nessas minhas conversas com as pessoas do dia a dia. No final do trimestre ou no final do semestre, no final do ano, você quer brindar que resultado, que sucesso da sua área? Assim, seu copo de champanhe está na mão. Você quer brindar o quê? Patrocínio, por exemplo. Patrocínio de marca é maravilhoso, porque cada área tem a ver com alguma coisa. Ou os desafios que você pode enfrentar no dia a dia. Ganho de recurso. Eu imagino que tem uma área de marketing, você precisa captar recurso. O objetivo no final do dia é sempre captar recurso, mas tem objetivos específicos para cada movimento e cada ação dentro da área de marketing. Um e-mail marketing tem um objetivo. A vocação de cada canal tem um objetivo. Então, esse tipo de pergunta, acho que pode ajudar você a entender o que está por trás que as pessoas querem, que muitas vezes não vai vir simplesmente qual que é o seu objetivo de campanha. Ganhar mais. Isso não significa nada. Então, às vezes, a gente precisa tornar as perguntas menos a ver sobre o assunto e mais a ver sobre a pessoa, sobre a ânsia daquele ser humano que está enfrentando aqueles desafios. Não sei se te ajudei, tá? Mas a gente pode falar no paralelo sobre, eu estou super à disposição para a gente elaborar juntas. Porque às vezes tem formatinhos de briefing também que ajudam bastante a gente a entender. Eu atuei com o terceiro setor, eu lembro que eu liderei a ACD por um tempo, quando a gente estava fazendo o EUPAT e companhia, ali nas entregas da ACD junto, maravilhoso, uma baita entrega de captação de recurso, só que a gente tem objetivos específicos com cada editoria que a gente precisava fazer de conteúdo. Não dá para encarar que tudo é captação de recurso. Uma coisa é chamar a atenção das pessoas, outra coisa é você engajar as pessoas e tornar o conteúdo mais compartilhado. Então, talvez fazer perguntas que não parecem óbvias, e eu acho que a gente podia até falar um dia só sobre isso. Fazer perguntas. Porque a gente está num movimento, gente, de mercado, inclusive, que a gente precisa ter mais perguntas, mais exclamações e mais interrogações e muito menos pontos finais, assim, sabe? A gente tem que trazer mais essas ânsias, assim, a gente precisa ter mais também interjeições entre a gente precisa questionar mais, a gente precisa, assim, indagar mais das coisas, que resposta a gente quase nunca vai ter, infelizmente. Mas, Fê, acho que a gente pode conversar no paralelo, não sei se eu ajudei, mas acho que tem um lugar aqui que é bem importante. Foi incrível. Show. Eu amei. Já me deu muitas ideias e coisas para refletir mais. Obrigada. Maravilhoso. Imagina. Ana, eu queria super complementar uma coisa que você falou, porque eu vejo também que é uma dor latente aqui. Até mesmo quando a gente vai enviar indicação de vaga, de freela, aí as pessoas começam a gente pergunta, e eu compartilho muito de tudo que você falou, assim, porque muitas das vezes a gente não vai receber essas respostas, e a gente se travar no processo de aceitar um trabalho, de aceitar qualquer coisa que seja, por a gente não ter todas as respostas, às vezes pode ser que a gente esteja perdendo alguma oportunidade. Eu gostei muito do que você falou sobre você ser responsável pela sua carreira, né? Separar o trabalho e a sua carreira. Eu concordo super, amei a sua frase, eu interpreto da mesma maneira, mas talvez só não estava com essa frase, vou levar ela para a vida agora, mas é isso, assim, muitas das vezes a gente tem que se colocar no lugar de eu vou querer que as pessoas me guiem, eu vou me permitir ser guiada ou eu vou guiar a minha carreira, né? Então, até nessas perguntas também, eu vou permitir deixar todas as respostas na mão dessas pessoas ou eu vou fazer as perguntas para ter as respostas que eu quero, sabe? Então, acho super importante mesmo o que você falou, e acho que gera realmente dentro desse
dentro disso que a gente falou, um outro papo, porque é muito disso, assim, gente, depois de... A Ana já falou o tempo que ela tem no mercado, e eu vejo uma frustração muito grande dos profissionais por ele não terem as respostas. Eu vejo as pessoas se frustrando, gastando sua saúde mental, porque não recebeu o briefing XPTO, não recebeu a resposta que queria, não teve as coisas da forma que queria, totalmente estruturada. E muitas das vezes é isso, gente. Se a gente quiser continuar nesse mercado, a gente vai ter que acabar escolhendo algumas batalhas que a gente tem, infelizmente, né? A gente sabe que não é esse ouro, mas é isso. A próxima pessoa aqui da lista é a Duda. Pode fazer sua pergunta, por favor. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Prazer, Ana. Então, a minha pergunta é em relação à questão da inteligência artificial. Eu sou muito nova nessa questão de dados, tipo, eu sou da galera que, tipo, só criatividade mesmo e tem ideias. Então, tipo, eu sou bem, bem nova nessa área. E eu queria perguntar como que você acha que eu posso aprimorar os meus conhecimentos e dentro dessa área de dados, junto com a IA. Se você já tem algum conhecimento, alguma coisa sobre. Eu sempre vejo muita galera, quando eu vejo, assim, principalmente no LinkedIn, quando o pessoal fala sobre mercado internacional, eles sempre falam muito sobre IA. Então, eu queria saber se você tem alguma coisa para poder passar para a gente. Maravilhosa, Duda. Vamos lá. Eu já estou usando o ChatGPT já um pouco mais de um ano, assim, dedicadamente, e dá para evoluir muita coisa usando, com certeza, inteligências artificiais. Aí, ChatGPT é a nossa maior referência. Eu fiz um curso livre na PUC sobre AI aplicada a negócio, e tem um curso, inclusive, que vai abrir em breve na SPM gratuito na semana que vem sobre AI. Eu vou dividir aqui com a Poli para vocês receberem depois no paralelo. E eu acho que valeria fazer esses cursos, Duda, para ouvir um pouco da aplicabilidade, tá? Eu acho que isso é importante da gente fazer, porque uma das coisas que eu percebo muito no mundo do LinkedIn, que você falou, as pessoas trazem os temas de forma muito ampla, de forma rasa, tem conteúdos muito bons, inclusive eu participei de um tema muito legal sobre AI e racismo algorítmico, incrível, alguns de vocês vão conhecer, que é o Tarcísio, que, assim, encabeçou esse tema, que é o nosso muso maravilhoso do monitoramento no Brasil, e foi com papo com a pesquisadora Tainá, e foi muito legal, e eu diria que para se aprofundar nesse tema, como você trouxe aqui esse lugar você mora na criatividade, entender de AI, entender de dados e suas aplicações, eu acho que tem um caminho bem fértil para você entender de uma forma geral, sabe? Por enquanto, se você não está colocando muito a mão na massa, eu diria que o tema prioritário em lugares que podem fazer sentido para você, uma SPM, cursos gratuitos, para você ter um pouco mais de familiaridade do tema, pode ser muito importante. Até porque tem diferenças entre AI e AI generativa, machine learning, tem um vocabulário, assim, que as pessoas estão usando de forma tão aleatória, que é legal de você entender. Eu iria primeiro nesse caminho. E aí, no segundo, se você já usa no dia a dia do seu trabalho, exercitar aqui alguns exercícios e, de fato, nessa comunidade você tem pessoas incríveis que podem te ajudar a colocar em prática mesmo e ter um exercício real, de vida real, usando, sabe, a AI no dia a dia. Eu estou criando a minha própria biblioteca de prompts, assim, bem dedicado para trazer isso que eu comentei, né, eu quero transcrevo o vídeo e tal, então eu uso algumas AIs diferentes e ferramentas diferentes para fazer essas coletas e cruzar algumas coisas, mas antes de chegar nesse lugar, eu diria, inclusive, que eu lembrei agora, no ano passado eu fiz um curso que é gratuito, não, mentira, não é gratuito não, talvez esteja gratuito alguma parte, mas em algum momento ele é pago, que é de uns criadores de conteúdo que eu adoro, que se chama, vou mandar aqui, que é do Paulo Aguiar, e aqui ó, vou dividir com vocês, da Ana e do Fê Pacheco, esse aqui ó, depois vocês dão uma olhada, que é a CRIA, que é o CRI AI. É muito legal os conteúdos deles, eles falam bastante sobre se tornar indispensável no dia a dia da rotina de conteúdo, e eu gosto bastante da proposição deles, tá? Talvez para você que esteja querendo conhecer agora de primeira vez, puta, eu acho que faz muito sentido. Dá uma olhadinha nos conteúdos deles que já tem ali no feed, do que eles promovem também, que tem uma comunidade no DM também, que rola bastante comunicado
troca de ideia, dúvidas, tá bom? Se eu puder se eu te ajudei, você me fala, mas eu compartilho aqui depois o link. Nossa, eu adorei. Muito obrigada, viu? Imagina, eu vou mandar aqui. Boa. Elis, você é a próxima daqui da fila que tá com a gente. Beleza, prometo que vou ser bem rápida. Eu tenho uma pergunta que ela é mais direcionada para metodologia, mas como vamos ter um outro papo para falar sobre isso, eu vou tentar mudar um pouco o foco dela, mas ainda falar um pouco sobre ela. Me chama muito atenção, Ana, e eu acho muito legal, todas essas aplicações de pesquisa que você faz no social listening, que você trouxe aqui alguns exemplos, e você fala muito de repertório. Então, se você puder compartilhar com a gente livros que você leu, podcast que você ouve, reportes que você usa como inspiração, ou fonte de consultoria de pesquisa que você pudesse indicar, justamente para ajudar a gente, até quando a gente está fazendo essas análises de social listening, em ser mais criativos e conseguir resgatar essas metodologias de pesquisa, que são super ricas e interessantes, que a gente pode aplicar para esse tipo de análise. Ai, maravilhosa. Ai, agora, 9 da noite, aqui a cabeça pode estar ruim de informação de livro, tá? Eu sou muito fã do Pierre Levy, Inteligência Coletiva. Eu acho que tudo relacionado à cybercultura, a entender de cultura, internet como um todo, assim, é incrível. Acho que ele fala muito sobre, inclusive, nosso momento atual mesmo, sobre as dificuldades que a gente vem enfrentando, sobre redes em geral. Então, a teoria por trás é muito legal. Eu estou lendo Máquina do Caos, que fala muito sobre o que a gente está vivendo no grande caos. Eu tenho e costumo trabalhar bastante com um olhar de análise de discurso, de conteúdo também com semiótica. Então, deixa eu até lembrar aqui que eu tenho alguns livros marcados, mas eu super posso dividir com vocês um paralelo, tá? Porque tem alguns livros que são, às vezes, em inglês, eu acho que alguns não têm tradução aqui. Uma introdução à semiótica, que são os sinais, semiótica, a categoria dos perfumes também, eu lembro que foi muito interessante, mas eu acho que diz respeito mais a artigos, tá? Uma coisa que eu faço muito, acho que para deixar de dicas, e eu prometo, e a Polly me cobra no paralelo, que eu posso mandar uma lista de livros que eu gosto bastante de me apropriar, mas eu sempre me aproprio de ciências sociais. Depois que eu fiz o curso de neurociência, muitas das coisas que eu tive ali de psicologia social, que inclusive meu TCC foi muito sobre vieses, e vieses da confirmação na construção de insights, para a gente diminuir o máximo, na hora que a gente tira insight, não tira do nada, e todo aquele bololô que foi muito legal. Eu usei bastante coisa sobre economia comportamental também, de apoio, mas no dia a dia, gente, eu acho que é importante só deixar isso claro. Eu adoro quando me perguntam assim, livro, conteúdo, podcast, eu tenho aqui, eu realmente ouço bastante e tento me atualizar, mas é muito importante da gente pensar que o dia a dia também é cultura, também é referência, tá? Não é só a teoria acadêmica que é também. Então, o teatro a dança trocar com pessoas diferentes também. Eu tô fazendo aula com um professor incrível, carioca, lindíssimo, talentosíssimo, assim, conversar com ele é maravilhoso, conversar com as pessoas que estão próximas da gente, para mim isso é muito, talvez até mais importante do que a nossa bagagem teórica, tá? Em determinados ambientes, na faculdade, dando aula, eu preciso ter uma base teórica para contar, para explicar, para trazer, mas muitas vezes na vivência do dia a dia de trabalho, gente, assim, bater papo com a pessoa que trabalha ali do lado, que você nunca falou com ela, tipo chamar para um almoço, sabe? Isso também é repertório. Eu acho que a gente precisa só dosar um pouquinho, porque às vezes a gente fica tão preocupado de estudar cada vez mais, e às vezes a gente precisa estudar menos e sair para a rua, sabe? E sentir um pouco da vida lá de fora. Mas eu super vou mandar, tá? Porque agora de cabeça não consigo pensar, assim. Tem cozinetes, tem muito, assim, tipo, que tem essa bagagem que eu uso bastante. Eu estou trazendo cada vez mais um olhar de psicanálise também para os meus trabalhos, de entender um pouco psicologia mesmo, como psicologia social, e a gente usa muitas dessas referências, mas eu prometo que eu mando. Aí a Polly me cobra que eu vou super mandar, tá? Eu li um de Data Storytelling muito legal também, que eu participei de um podcast, posso mandar depois para vocês o link. Eu nem consegui divulgar ainda no LinkedIn, mas boas práticas também de Data Storytelling.
Mas tem bastante coisa, mas eu juro que eu mando, tá? Que eu tenho uma listinha em casa, porque como eu tô com o computador do trabalho, eu não consigo acessar nada daqui. Senão eu mandaria, tá? Mas prometo que eu mando. Tá bom? Então, fique tranquila. A gente vai mandar tudo. Quem está lá no nosso grupinho de conteúdos gratuitos, como o pessoal da comunidade também, vão receber. Quando a gente disponibilizar também ali no YouTube, a gente vai deixar o link para entrar no grupo de WhatsApp, para quem não está, e lá no grupo vai ter, ou chama a gente, chama eu, a Cami, a gente vai compartilhar tudo com vocês. Gente, então queria fazer um grande... queria fazer, como boa amazonense, né, queria fazer um grande apunhado aqui de tudo que a gente falou. Para fechar, a gente tinha muito mais perguntas, assim, mas a Ana foi respondendo algumas ao longo do que a gente foi falando aqui. Mas, assim, para amarrar o tema que a gente divulgou, né, até para a gente cumprir o que a gente prometeu, que a gente ia falar sobre carreira internacional, a Ana falou bastante aqui. Mas queria, assim, acho que você deu bastante dicas ao longo do papo. E aí eu queria... fazer esse apunhado aqui, queria que você me confirmasse se é isso mesmo do que eu entendi do lado de cá, e até para todo mundo fazer, a nossa mente gosta de história, né? Então, até para a gente fixar aqui o conhecimento de que, primeiro, né, a principal dica é networking, então, é muito importante o networking. Se ousar também, né, vivenciar o processo, né, o viver o processo, é isso, é viver o processo. Esqueci até a frase, depois, eu acho que a Cami anotou todas, depois a gente manda lá no grupo as principais frases da Ana aqui, que marcaram o nosso papo. Que mais? Você falou principalmente networking, você falou de viver o processo, de estar com medo, vai com medo mesmo. Você falou também sobre a importância da gente conversar com pessoas diferentes, né, para trazer isso para o nosso repertório, para o nosso dia a dia. Você também falou que repertório não é só o conhecimento em si, mas é também os nossos hobbies, a cultura, a arte, né, o que a gente faz além disso. Você falou também sobre a diferença de cultura, né, do quanto que o brasileiro, a gente quer aqui, está batendo papo, falando do pai, da mãe, do cachorro, dos nossos pets, mas o quanto que o mercado internacional ele é muito mais focado, ele é muito mais objetivo, e o quanto que ele é mais pautado em querer saber as suas fontes de dados, então eles não se baseiam tão somente disso. Então, eu vejo essas falas, esses aprendizados, e aí você me fala algum que você acha importante que eu não falei, mas que ter isso em mente, além de, claro, né, a língua, ter ali um inglês, um espanhol, uma outra língua previamente já inserida, né, para se desafiar, enfim, mas é importante ter essa base, né, claramente, mas que são, alguma dessas partes, elas são importantes para que a gente esteja aberto, né, esteja aberto, se essa frase, mas para conseguir esses trabalhos, tanto para se candidatar, confiar de que você vai se candidatar e você vai conseguir ser de alguma forma visto, como também para você estar aposto ali para receber uma oportunidade internacional. Ou se, por exemplo, no trabalho que você está, se surgir uma oportunidade de fazer uma apresentação em uma outra língua, você vai falar e você vai se relacionar com essas pessoas que estão nesse lugar, que falam em outra língua, que ela vai abrir a porta. Então, assim, acho que uma coisa está conectada com a outra, e aí queria que você amarrasse, desse as suas dicas finais, e já falasse também onde as pessoas podem te encontrar, o que elas podem contar com você. Ai, maravilhosa. Gente, obrigada por esse momento, por esse papo. Eu estou super à disposição. LinkedIn, o Fio da Meada, que eu preciso voltar, inclusive, faz parte. Eu vou e volto. Adoro esse olhar de profundidade, então eu estou sentindo falta de escrever, inclusive. Eu comecei a receber muitos pedidos de mentoria. Eu estou com algumas vagas abertas. Eu estou colocando aqui a agenda para funcionar. Eu também aplico mentorias também para projetos sociais, então existe também um desejo meu de cada vez mais apoiar e colocar mais mulheres no mercado de trabalho. Ano passado eu fiz uma mentoria incrível com a Oliver também, que é uma agência incrível que abriu espaço junto com a Somos Bi para mulheres do Projeto Conexão. Então, eu acredito muito nesse lugar, sabe? De partilhar. Então, contem comigo, tá? De verdade, assim, no LinkedIn, manda mensagem. Eu fiquei com dúvida aqui, qual era o livro, o que você acha?
Assim como a Poli, a gente falou muito sobre isso ano passado, né? A Poli, ela fazia parte ali do grupo Sonar, para mim ela continua fazendo parte, não importa. E o Sonar tem uma característica diferente, é um ecossistema mais pautado realmente no movimento de mudanças mais estruturantes aqui do social listening. A gente fez a pesquisa em 2023, a gente agora está movimentando para fazer a segunda parte. Então, contem com pessoas também dessas comunidades que a gente tem, desse coletivo, que no final do dia a gente está junto aqui, não importa onde, tá? Não importa o canal. Mas estou no LinkedIn, estou no WhatsApp também, se vocês precisarem. Se interessou para uma mentoria, se interessou para a gente também fazer um trabalho mais de one-on-one ali, mais individual, eu topo muito. Cursos também, em breve, eu vou lançar umas aulas em parceria com algumas pessoas, algumas profissionais que eu admiro demais. Então, assim, eu estou super à disposição para a gente pensar juntos. E para deixar minha mensagem final, gente, assim, acreditem no processo, acreditem que existe, sim, espaço para todo mundo, num sentido amplo. Não recortem essa minha frase sem contexto, mas no sentido de que existe espaço quando a gente se coloca para o mundo, quando a gente realmente acredita na nossa história, na nossa trajetória. E de você se afiliar, de você ter contatos com pessoas como a Poli, como essa comunidade, de acreditar em vocês. E assim, é muito perrengue, tem muito corre acontecendo, tem muitas coisas já no mundo tensas, e a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar aqui para se apoiar. Então, contem de verdade comigo, assim, eu acredito muito nas trocas, tem muita coisa que eu também estou no processo, eu também estou aprendendo. O reconhecimento chegou, eu fiquei muito feliz 2 vezes, é o 2º ano, quem sabe o 3º, quem sabe o 4º, mas o mais importante é que a gente abre espaço para outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz de conseguir também ajudar vocês nesse processo e alavancar esse lugar, porque não é só meu. E eu fico muito feliz de verdade da gente estar aqui, de vocês estarem aqui comigo até as 9 e pouco da noite. Acho que dá para a gente conversar muito mais, mas lembrem-se disso, tá? Foquem na carreira de vocês, um pouco a cada dia. Cuidem da saúde mental de vocês também, que é super importante. Cuida dos nossos. Eu acho que isso é muito, 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 muito importante. De lembrar que no final do dia estamos todos no corre e a vida de cada um importa, e ter empatia, mais tranquilidade para falar, e aquela frase que eu trouxe para vocês da minha liderança. Seja suave com as pessoas e dura com os fatos. Então acho que a gente precisa também lembrar disso um pouquinho cada dia para a gente ser gentil com a gente. Tá bom? Vamos fazer uma fotinha antes de todo mundo ir, gente. Vamos. E a Ana tá super convidada a voltar a hora que ela quiser, e ela tiver um tempo na agenda dela, pode deixar, gente, que a gente vai conversar direitinho para ela voltar, tá? Não se preocupem. A gente faz o nosso próprio socialista, né? Quem quiser ligar a câmera, aparecer, não sei se estão no celular, na faculdade, em algum lugar, mas vamos tirar uma fotinha. Gente, deixa eu desligar aqui a gravação, antes de tudo. Muito obrigada por essa gravação não ficar enorme. Tchau!